Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, aqui sede da CBF, e ainda há pouco o presidente Edinaldo Rodrigues concedeu uma ótima entrevista coletiva. Falou de vários temas, a aprovação da venda do avião, do helicóptero, do carro blindado, de 2 salas no centro do Rio, e também falou sobre o Campeonato Brasileiro Sub-23, que pode ser repensado, o campeonato de aspirantes. Também falou sobre seleção brasileira, jogo com a Argentina. CBF quer os pontos, não quer fazer jogo não, em setembro, mas se a FIFA mandar, vamos ver. E também falou sobre racismo. Vamos assistir? Presidente, o senhor está mais... Desculpa, só presidente, sempre olhando para quem pergunta, que é mais fácil para o senhor não ficar... Presidente, o senhor está mais leve depois dessa aprovação, pelo custo que era a manutenção desse avião, desse helicóptero, do carro, das salas, e o que o senhor pretende fazer com esse dinheiro, quando a gente fala o senhor, a CBF, com o dinheiro que será arrecadado com a venda desses bens aí? Olha, Elton, na realidade está satisfeito porque teve uma aprovação unânime, né, dos presentes com relação a um assunto que diz respeito diretamente ao fomento do futebol, né? Porque se tínhamos e todos esses bens, principalmente as 2 aeronaves, e tinha um custo anual de 12 milhões e meio, e isso em uma gestão de 4 anos, se representa 50 milhões. E que mais as vendas, mais 50 milhões, se fala de mais de 100 milhões que podem ser direcionado ao fomento do futebol, principalmente de base e futebol feminino, e melhorias também das praças esportivas, de algumas que necessitam de melhor iluminação, melhores gramados, entendeu? Uma estrutura melhor, portanto será destinado para a melhoria do futebol brasileiro. O senhor já fez algum orçamento em relação a essa questão dos gramados especificamente, ou dos estádios, né? O senhor citou também um dinheiro para ser aplicado em estádios ao redor do país. Como é que existe esse projeto já consolidado ou configurado? Tem alguma coisa que seja mais urgente, assim, a primeira destinação? Isso vai ser detectado pela diretora de patrimônio, né, e infraestrutura, a Luísa, que ela já tem um conhecimento bem antecipado das situações dos estádios, até porque antes de ser diretora, ela também teve um trabalho voltado pela FIFA nos estádios que foram construídos para a Copa do Mundo de 2014, e depois com os estádios do legado, aqueles que não tiveram Copa do Mundo. Portanto, ela é conhecedora de todos os estádios do Brasil, assim, de uma forma assim, bem minuciosa. Então, eu acho que ela que vai fazer esse trabalho, mostrando por onde começar, e a gente também fazendo justiça, colocando naqueles locais que tem clubes que às vezes não tem depende muito do governo estadual ou municipal, que são na totalidade os proprietários dessas praças esportivas, e que não tenham condições, entendeu, de fazer as melhorias. E nós vamos ter que ser bem seletivos no que diz respeito a essas melhorias. Então, mas o senhor está pensando na base da pirâmide ou no topo da pirâmide Série A para dar um upgrade ainda mais? Olha, isso aí vai ser um critério dela, isso a gente não tem essa distinção de qual é a série, mas naquilo que é necessário de uma forma urgente. E isso também depois que se efetivar as vendas, naturalmente. Como vão ser essas vendas? O senhor já tem um processo? Quem chegar e dar o maior valor? Vai ter um leilão? Como que vai funcionar isso para uma aeronave? O senhor vai fazer um pacote, um lote? Ou uma venda é o avião, outra venda é o helicóptero, outra venda é o carro, outra venda são as salas? Como que vai funcionar? Olha, tínhamos que ter aprovação da Assembleia, isso aconteceu há pouco, e agora nós vamos constituir uma comissão para que essa comissão possa dar todo o direcionamento como vai ser feito essas vendas. E eu acredito que vai ser desmembrada, né? A não ser que uma pessoa só e que tenha a melhor oferta queira comprar o pacote, mas ela vai ser desmembrada também, para que a gente possa ter as melhores ofertas, sendo aquelas que vão ter, entendeu,
o direcionamento. Essa comissão ela já vai ser específica a ser criada ainda ou é uma comissão que já vinha trabalhando na análise dos contratos, que já tinha uma estrutura aqui sendo em ação, né, reunindo para avaliar esses contratos da CBF? Como é que está isso, essa separação? Vai ser a mesma coisa ou uma coisa diferente? Não, a gente vai começar a pensar na comissão agora porque a aprovação foi há pouco e a gente também não tinha certeza, né? Por mais que a gente tinha a melhor proposta de fazer essas vendas e pedir a aprovação da Assembleia, a gente não tem certeza se a Assembleia aprovaria ou não. Então, a partir do momento que for aprovado, a gente vai formar essa comissão e essa comissão ter toda a tranquilidade, toda a transparência para que possa disciplinar as ofertas. Presidente, o senhor falou em futebol feminino, falou lá dentro, falou agora, né, de precisa de mais apoio. O que o senhor achou dessa decisão da Federação dos Estados Unidos de dividir igualmente todos os prêmios de Copa do Mundo masculina, Copa do Mundo feminina, colocar tudo no mesmo pacote e dividir igualmente entre homens e mulheres? O senhor acha que é viável fazer isso no Brasil? É um passo ainda muito longe do que a gente está? O que o senhor achou dessa decisão? Olha, a gente entende que tudo que vier para dar igualdade é muito importante. No que pese, no Brasil, nós precisamos fazer mais fomento do futebol feminino. O futebol feminino, ele tem que ser mais jogado, ele tem que ter mais apoio, ele tem que ser também, ter mais competições e mais competições duradouras em todo o país. A CBF tem que motivar as federações, incentivá-las para que possa fazer os campeonatos femininos em todo o Brasil, em todas as suas federações, e que não fique somente no campeonato feminino adulto, mas também na renovação, porque senão nós vamos ter em pouco tempo uma seleção que precisa ser renovada. Então a gente quer incentivar para que as federações possam fazer o futebol feminino, o sub-15, o sub-17, enfim, crescer o futebol feminino. E depois de nós consolidarmos esse futebol feminino, é que nós poderemos também dar passo nesse sentido que os Estados Unidos, no momento, está fazendo. O senhor citou algumas competições aí, presidente. Os clubes andaram reclamando aí nos bastidores com a questão do aspirante, sub-20, sub-23, questão do feminino também. Por que teve um atraso, essa mudança toda, a redução do tamanho da competição e o que a CBF vai fazer a partir de agora em relação a esses torneios aí que ficaram meio que pendurados aí, meio no limbo? Olha, é importante, a gente está iniciando, temos hoje 60 dias de eleitos, né? E para um mandato de 4 anos. Nesses 60 dias, por cumprimento de agendas de FIFA, de Conmebol, de sorteio de Copa do Mundo, enfim, vários, foi praticamente quase 30 dias viajando. E é lógico que tudo que se começa, a pessoa, quando já encontra pronto uma situação que ainda vai começar uma competição, é natural que a gente possa estar fazendo, revendo aquele orçamento. Aliás, o não orçamento, porque é o que não tinha. Não tinha orçamento para a competição. E nós vamos procurar fazer orçamento para a competição. E dentro do tempo certo, a CBF vai fazer as competições. E os clubes, alguns que têm reclamado, a gente respeita a reclamação deles, mas nós queremos fazer uma coisa transparente e o melhor possível. E para aqueles clubes que respeitam, eles apenas que estão insatisfeitos, a gente não pode esquecer uma coisa: a CBF banca 100% a competição. É a CBF que banca 100% a competição. De viagens, de hospedagem, de alimentação, de traslados, de arbitragem. Então é natural que quem paga a conta procura ver, entendeu, aquela conta mais correta a ser paga. Então os clubes têm mais um pouco de paciência, que nós não pretendemos excluir nenhuma competição, mas reavaliar sim. É isso que eu ia perguntar, presidente, se alguma competição vai ser descontinuada, alguma outra vai ser criada, se essas ideias já estão prontas. Um segundo, presidente. Só arrumar aqui o seu. Olha, tem competições que elas serão reavaliadas e acredito que os formatos que possa dar competitividade e também diminuir custos. Então, se tem uma competição que tem 3 clubes de um estado e que entre eles jogam, você verifica que eles praticamente não saem para jogar. Entre eles ali, eles já estão evitando 3 viagens. E tem
grupos que estavam sendo feitos, onde um clube prejudicado teria que viajar 6 vezes para cumprir uma programação. Então, a parte técnica, a diretoria de competições está estudando totalmente essas competições, e eu diria assim, o Sub-23 para mim me causou bastante espanto na projeção dele. Diz o seguinte: 16 clubes, onde quais são os pré-requisitos para os clubes participarem? Tem que ser os 16 melhores ranqueados da Série A. E quando a gente se depara, desses 16 só tem 3. Só tiveram 3 clubes que disseram, sim, essa competição nós queremos participar. E aí faz uma ordem de chamada que chega ao 40º, eu acho que perde o foco. Eu acho que isso aí tem que ser bastante reavaliado, e se tiver assim realmente, a gente não descarta o Sub-23, mas um Sub-23 que possa, os clubes que tiverem interesse em participar, eles possam realmente querer a competição, e não por 16 clubes, os melhores do ranking, 13 dizer que não querem. O senhor pode parar com o aspirante? Esse ano ser a última edição, em cima disso que o senhor está colocando? Ou não ter esse ano. Ou não ter, o senhor está repensando nesse momento o aspirante? A diretoria de competições está analisando com bastante critério. O fato é que a gente não pode fazer uma competição, ela pode ser até modificada para um outro modelo. O que não podemos é fazer uma competição onde tem 16 que têm o critério de participarem e 13 fala, não quero. E aí a pessoa vai abrindo vaga para, se fosse ao contrário, ter 16 e 3 não quiseram participar, é lógico que poderia chamar ali o 17º, 18º, 19º, até o 20º, mas estava focando na Série A. Depois, quando chega até o 40º, aí já foi demais, né? Eu acho que vamos ter que botar um freio para que possa ter o melhor. Mas estamos aí, para quem administra, nós temos que conviver com as críticas e conviver bem. Então, é natural que quem esteja reclamando tem o seu direito, mas a CBF ela vai prevalecer a transparência, principalmente em competições de base. Faltam 6 meses para a Copa do Mundo hoje, 180 dias para a Copa. O senhor está satisfeito com o trabalho que está desenvolvido? Te preocupa esse jogo Brasil e Argentina em setembro, valendo 3 pontos? Por que eu pergunto isso para o senhor? Brasil e Argentina jamais será um amistoso, é sempre um jogo pegado, é um jogo brigado, e a gente tem jogadores pendurados, os argentinos têm também, um segundo amarelo, uma expulsão, pode desfalcar para a abertura da Copa do Mundo. O senhor pode, em nome da CBF, até de comum acordo com a AFA, fazer um pedido à FIFA para não ter esse jogo? Olha, esse jogo de Brasil e Argentina é um jogo que a CBF ela faz questão que esse jogo a CBF ganhe os pontos. Porque no dia 5 de setembro, quando a Argentina não quis jogar com o Brasil, não foi o Brasil que deu as condições para que a Argentina não jogasse. Foi a Argentina que, desde de adentrar o país, que começou a criar todo tipo de problema e, inclusive, transgredindo normas sanitárias, o que é crime. Portanto, não ter acontecido a partida não foi culpa da CBF, reitero mais uma vez. A CBF, a eliminatória de Copa do Mundo é jogo da FIFA, é Copa do Mundo. Então a CBF foi para lá com a seleção brasileira para jogar futebol e se apresentou para jogar futebol. Do que aconteceu lá, a CBF não tem participação nenhuma. Portanto, os recursos que couber a essa situação, a CBF vai fazer. Agora também respeitando aquilo que for decidido em último grau. Se por acaso, em última instância, disser que tem que ter a partida, a CBF vai ter que ter a partida. E essa situação de acordos, eu não sinceramente, eu não sou muito chegado a esse tipo de acordo para que possa eliminar um jogo por conta de pode trazer uma consequência. E se fosse um jogo das eliminatórias como e está marcado, é um jogo da eliminatória que ainda não aconteceu. E se tiver marcado para 22 de setembro, é um jogo que tem que ser realizado.
entendeu? E se vai ter que ser realizado, eu acho que os riscos poderia ser não só com a Argentina, mas com qualquer outra seleção. O risco de contusão, o risco do antijogo, isso aí com certeza. Eu acho que uma comissão técnica tem que estar preparada também dentro de campo, fora de campo, para dar o melhor, entendeu? Como tem dado a comissão técnica da seleção brasileira aos jogos da seleção brasileira. Agora a gente não pode fazer um acordo esquecendo um passado que ele é totalmente favorável ao problema que aconteceu à CBF. Mas a CBF preferia ganhar os pontos no tribunal em vez de jogar? A FIFA dizer, vocês ganharam o jogo, não precisa jogar de novo. Isso é o que a CBF... Porque é exatamente o que a AFA pede. A AFA também estava lá recorrendo, querendo os pontos para não jogar. Nós queremos os pontos para moralizar, não é para não jogar. Queremos os pontos para moralizar. E faltou isso, entendeu? Com todo respeito às decisões que até agora chegaram da FIFA, mas para mim ainda não é o correto, porque o Brasil, a seleção brasileira estava lá para jogar futebol e a Argentina estava lá para não jogar o futebol. Tanto é que ela poderia tirar os atletas que cometeram crime, entendeu? De ordem sanitária e jogar a partida. Então não foi do Brasil o problema. Então o Brasil querer jogar, querer os pontos é por questão de respeitar as regras, de respeitar as leis, e isso a Argentina não respeitou. Caso a decisão final seja que tem que jogar, o senhor tem uma preferência por onde esse jogo, já que a CBF é mandante, pode escolher onde jogar? O senhor tem alguma preferência? E nesse embalo aqui, rapidinho, presidente, o senhor vai esperar o transitado e julgado para começar a operação do jogo? Como é que o senhor pretende fazer dentro desse... Olha, com relação ao local para escolher, a gente sempre tem um entrosamento com a comissão técnica e vai ser avaliada a posição da comissão técnica com relação às melhores logísticas, com relação aos atletas, entendeu? Isso pesa muito e isso sempre vai ser levado em consideração. E com relação a esperar a tratativa do jogo, nós vamos estar trabalhando como no momento agora está decretado que vai ter o jogo. Então nós vamos trabalhar conforme está decidido pela FIFA até então. Os recursos ainda não foram julgados. E se vier uma decisão diferente, nós vamos começar a trabalhar nessa outra decisão diferente. Presidente, os clubes esporte em Bahia, eles reclamaram uma questão de inversão de mando de campo que se caracterizou no jogo do Vasco lá em Manaus. Eles protestaram a CBF, que a CBF respondeu, e como é que você viu essa situação, que poderia até se repetir agora, mas o Londrina, que vai jogar com o Vasco, decidiu não mudar o local da partida? Olha, isso a gente respeita todo o posicionamento dos nossos filiados e de qualquer pessoa. Eu sempre procuro respeitar a opinião de cada um. Agora, a gente tem que verificar o que é o conceito de inversão de mando de campo. Isso tem que ficar claro. E se tem alguma proibição no regulamento geral ou no regulamento específico, lógico que tem que ser cumprido. Se não tiver, os princípios básicos o que não é proibido é permitido. Portanto, eu entendo o seguinte, que se o Guarani, nesse caso específico do Guarani, o Guarani não tem mando de campo lá em Cuiabá. Lá não é mando de campo do Guarani. Então, lá em Manaus. Ele não é mando de campo do Guarani em Manaus. Então, se por um problema de gramado, que foi o que eles aventaram junto à CBF, e que também teve a anuência da Federação Paulista de Futebol, para que ele pudesse, permitindo que ele pudesse jogar a partida. Teve a anuência da Federação de origem, de destino, que é a Carioca, que também poderia fazer a partida. Os dois clubes queriam, e eu não vi aí inversão de mando de campo, porque lá não era o mando de campo do Guarani. Inversão de mando de campo é quando um jogo de ida e volta acontece em um mesmo mando de campo, entendeu? E não tem ali a situação de jogar em mando de campo diferente. E pelo menos é o conceito de inversão de mando de campo. Porém, é uma situação que está sendo analisada pela presidência, juntamente com a diretoria de competições,
para que possa ficar bem claro. Se não tiver claro, a gente tem que deixar bem claro para que esse desconforto que está gerando para alguns clubes, eles não possam, entendeu, continuar. Mas vocês agiram nessa história específica do Londrina aí, para brecar? Sim, a CBF não permitiu já nessa partida do Londrina acontecer, porque não tinha assim, elementos palpáveis que pudessem comprovar a situação de gramado. É que no caso do jogo do Guarani, a resposta inicial da CBF foi negar, né? Depois houve um novo pedido que foi aceito. Exatamente, porque no momento a CBF não tinha todas as informações com relação ao gramado, ela não tinha convicção que tinha realmente o problema no gramado. E depois a Federação Paulista esclareceu a situação e a CBF reverteu a sua posição. Presidente, a última é racismo. A gente estava vendo muito lá fora e tudo, mas parece que aqui no Brasil também o assunto está ficando um pouquinho mais pesado. Eu sei que o senhor está numa luta de cortar, junto com o STJD, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, e cânticos homofóbicos também, até porque já o Cruzeiro e o Grêmio serão julgados na segunda-feira por causa de cânticos homofóbicos. Flamengo, Fluminense, Corinthians, outros clubes já foram punidos também por causa de cânticos homofóbicos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, todo tipo de preconceito, acho que ninguém pode aprovar. Eu sou contrário totalmente. E o racismo é uma situação que, se não for de uma forma bem veemente, a gente vai estar falando aqui, tem um jogo, naquele jogo não acontece, no outro acontece, e isso vai ser assim. Minha posição, lógico que eu respeito a posição de todos que não pensem como a mim, mas eu acho que vamos ter que ficar falando em racismo o tempo todo, daqui a 5 ou 10 anos, se não tiver uma atitude enérgica. E quando eu falo atitude enérgica, que muitos reclamam, por que tirar ponto do clube? É porque tirar ponto do clube se também tiver um trânsito em julgado que comprovado que aquele torcedor realmente é daquele clube. Não é assim de uma forma aleatória. E tirar ponto do clube porque o clube tem a obrigação de também colocar para seus torcedores, que são clientes dele, uma educação para que tenha campanhas educativas mostrando, olha, não faça isso aqui no estádio, olha, vamos fazer um cadastramento, olha, vamos chegar, a própria torcida, se tivesse a perda de um ponto, a própria torcida seria a própria fiscal dos próprios torcedores. Ela não queria que o seu clube pudesse ter se apenado por uma perda de um ponto. Porém, isso é uma situação que tem que passar também pelo STJD, está tendo uma reforma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, aliás, já há algum tempo, que deveria ser, entendeu, mais intensificada, para que pudéssemos, entendeu, colocarmos lá sugestões e que elas pudessem também serem agregadas ao novo Código. Isso também tem a reforma da Lei Pelé, entendeu, a atualização da Lei Pelé, que é o deputado Felipe Carreiras que está também sendo o relator, e ele tem nossa posição com relação a essa situação. E fora isso, a gente tem que realmente fazer prevalecer. Também manifestamos junto à Conmebol que a nossa posição seria essa. E vamos sim também manifestar no Conselho Técnico das 4 competições, Série A, B, C e D. E vamos também ter uma proposta no próprio Regulamento Geral de Competições. Com isso, acredito que em algum momento alguém vai chegar e falar assim, olha, eu também, mesmo que seja voto vencido, eu vou estar junto, porque senão nós vamos estar vivendo essa situação sempre. E sempre quem causa nunca sente, não foi isso, não foi aquilo. E sempre quem é a vítima, às vezes até para não ter um sentimento de mágoa, termina também desculpando e termina ali como se estivesse ficando tudo bem. Mas não está tudo bem, porque a pessoa que foi agredida com um ato desse, ela não esquece, ela fica com aquilo ali sempre em sua mente. Ele pode ali de uma forma educada dizer que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então só quem sente, só quem já foi, teve essa violência contra si, é que sabe o que é causado. Uma pancada em um jogo onde um atleta dá em um outro atleta, isso ali tem toda a medicação que com uma semana a pessoa já está totalmente
de volta aos gramados, totalmente curado, sem problema nenhum. O juiz ali talvez tenha expulsado o atleta, mas na questão do racismo é uma dor, entendeu, isolada, é uma dor que a pessoa fica para sempre, ela não esquece. Toda vez que ela entrar no gramado, ela fica com aquele temor do constrangimento que ela vai passar. E isso eu acho que os julgadores poderiam também analisar, entendeu, como se fosse em si. Eu acho que a partir do momento que eles pensarem, poxa, o que aconteceu com ele pode acontecer comigo, acontecer com a pessoa da família, ou acontecer com um amigo, eu acho que eles poderão modificar as suas ideias. Falas importantes, né, do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E você, siga o nosso canal Wellington Campos FC, marque aí todas as notificações e dê aquele joinha para fortalecer. Forte abraço, fiquem com Deus.